Estamos aí num momento especial, um momento que estaremos aqui dentro do nosso programa, né? Nós estaremos orando, né? Nós estaremos lendo a palavra de Deus, nós estaremos meditando, né, sobre as Escrituras, sobre as Sagradas Escrituras. Estaremos juntos aqui no momento com o nosso Deus. O nosso Deus, Ele vive. O nosso Deus, Ele está verdadeiramente atento, né, a cada movimento do nosso ser. A cada ação nossa na terra, Deus está na torcida, Deus está na expectativa para que Ele possa nos abençoar. Porque a bênção de Deus depende da resposta que nós damos diariamente ao nosso Criador. Jesus, ele foi bem claro lá em Apocalipse 3:20. Eu vou ler aqui na própria Bíblia, né? Jesus, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus está à porta. Ele está na porta do nosso coração. Ele está, de alguma forma, tentando chamar a minha e a sua atenção para que possamos ter uma mudança de conduta na terra. Muitas pessoas caem na loucura de dizerem que não precisam de Jesus nas suas vidas, ou que não precisam de mudança, ou que não tem pecado, né? Lá em 1 João, vai falar a respeito de que aquele que diz que não tem pecado, né, ele está mentindo, né? Ele está fazendo Deus mentiroso, está lá escrito, né? Porque, na verdade, a Bíblia diz que todos pecaram, né? Então, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo, né? Agora, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. As primeiras palavras que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele começou a pregar foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Foram as mesmas palavras que João Batista pregava, né? O arrependimento. E o Evangelho, ele não mudou. O tempo passou e o Evangelho continua sendo o mesmo, né? Há uma necessidade urgente, né? Há uma necessidade de eu e você nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados. Esse que é o Evangelho, é o arrependimento dos pecados, né? O problema não é nem o meu e o seu pecado, porque todo o nosso pecado, ele já foi pago, o alto preço pelo nosso pecado, né? Agora nós estamos na fase em que precisamos nos arrepender, para que nosso Deus possa nos perdoar e possamos experimentar a boa e agradável vontade do nosso Pai, né? A verdade é que muitas pessoas não têm experimentado a paz de Deus, não têm experimentado os benefícios que o fato de sermos cristãos nos disponibiliza, porque não têm se arrependido dos seus pecados, né? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, verdadeiramente, tudo se torna diferente nas nossas vidas. Nós estaremos, como de costume, fazendo uma leitura de um capítulo da Bíblia, comentando, né? Nós vamos estar lendo e comentando. Hoje é o dia de Marcos, capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais, os sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não façam alvoroço entre o povo. Então,
os principais, os sacerdotes e os escribas, né? Perceba que, olha só, quem tinha ali se organizado, né, para matar o Senhor Jesus, né? Nada mais, nada menos do que os próprios sacerdotes e os escribas, né? Os sacerdotes eram aqueles que, na verdade, mais tinham conhecimento, né, a respeito de Deus. E os escribas eram aqueles que faziam ali a cópia da Bíblia. Naquela época não tinha, há um tempo atrás, não tinha, como é que nós vamos dizer, não tinha aquelas impressoras, né? Aqueles lugares onde as pessoas editam livro, não tinha, né? Então as cópias tinham que ser feitas manuais. Então tinha a necessidade ali de ter os escribas, né? Os escribas eram aqueles que faziam a cópia da Bíblia. Então os escribas e os sacerdotes estavam reunidos para poder de alguma forma aprender Jesus e com dolo. Com dolo quer dizer com culpa, né? Pegar em alguma parte ele. Mas não, lógico, eles não conseguiram, né? Jesus, ele era perfeito, ele não tinha pecado. Continuando aqui no versículo 3. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, e na casa de Simão, leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, dizendo: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir-me o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, em todas as partes do mundo, onde esse evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então nós percebemos a falta de discernimento, entendimento que aqueles homens tinham. Aqui está dizendo que eles bramavam, né? Sei lá, bramavam, enfaticamente eles condenavam aquela atitude daquela mulher por ter quebrado aquele nardo ali, né? Por ter quebrado aquele vaso com unguento de nardo puro, né? E derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus. Eu ouvi falar uma história que era mais ou menos 6 mil reais o preço daquele composto ali que ela derramou na cabeça de Jesus, né? É claro que para saber certinho o preço é quase impossível, mas pode-se ter uma ideia, né? E essa mulher, ela fez uma boa ação para com Jesus, né? Porque alguns diziam, até teve um caso que foi Judas que falou também sobre isso, não porque ele estava ali muito preocupado com a situação, mas é porque ele roubava, né? Ali onde era dado o dinheiro aos pobres, ele tirava uma parte, né? Então ali as pessoas não conseguiam entender que aquela mulher tinha feito uma boa ação para com Jesus. Agora é o versículo 10. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, o alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro e buscavam como entregariam em ocasião oportuna. Olha que situação. Judas foi atrás dos principais sacerdotes para entregar o mestre, né?
para se fazer um traidor. Olha que atitude, né? Reprovável. Que ação teve esse homem, né? Que nós possamos estar sempre em oração, vigiando, para não termos atitudes nem sequer parecidas com a de Judas, porque Judas pagou um preço caro. E quantas vezes, né, nós temos atitudes parecidas com a de Judas, né? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade. E um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai-o ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou e o partiu e deu-lhes, e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, por muitos é derramado. Em verdade, vos digo que não bebereis mais do fruto da vinde, até aquele dia que o beber novo no reino dos céus. E tendo cantado o galo, saíram para o monte das oliveiras. Louvado seja o nosso Deus, grande e poderoso, né? Então, antes de Jesus partir ali para a eternidade, ele preparou, né, uma ceia ali para os seus discípulos, e eles cearam juntos, né? Eles comeram o pão, né, e tomaram, né, o vinho. E hoje nós fazemos na igreja evangélica, nós participamos da ceia, né? Nós comemos o pão, né, e tomamos simbolicamente nós tomamos de fato o suco da uva, né, simbolizando ali o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança derramado, né, por muitos, em favor de muitos, né, que Jesus ali derramou, né. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E continuando, Pedro é avisado. Aqui está o subtítulo. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei.
E da mesma maneira disseram todos. Então Jesus avisou Pedro, avisou todos ali, porque eles não tinham ideia do que ia acontecer com Jesus. Hoje nós sabemos o que aconteceu com ele, né? Na verdade, até hoje poucas pessoas sabem o que de fato aconteceu com Jesus. E tem uma ideia de que ele foi crucificado, mas não sabe o detalhe. Mas ali, para quem estava vivendo na época, foi terrível, né? Para os discípulos de Jesus. Então, eles todos se dispersaram, né? E Pedro falou, olha, que ainda que todos deixassem Jesus, ele não ia deixar. Ele se precipitou ali nas palavras, não sabia o que ele estava falando. Jesus falou, ó, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E aconteceu, né? Continuando aqui a leitura, nós estamos no versículo 32. E foram ao lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder. E voltou pela terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então nós percebemos a luta espiritual que Jesus teve ali antes da sua crucificação. Porque a carne de Jesus não queria ser crucificada. Embora Jesus fosse perfeito, houve sim uma luta ali, terrível, porque Jesus, como era profeta, provavelmente ele antecipava ele sabia detalhadamente o que lhe esperava, né? E aquilo trouxe uma angústia na sua alma, né? Tem uma parte da Bíblia que diz que ela estava triste até a morte. Mas no momento ali de dificuldade, Jesus ele nos dá um exemplo de como devemos agir, né? Jesus disse assim, ele foi ali até, ele orou ao Pai, né? Ele pediu que, se possível fosse, afastasse dele aquele cálice. Mas, contudo, que não fosse feita a vontade dele, de Jesus, mas a vontade do Pai. E esse deve ser a nossa postura. Se nós aprendermos com Jesus, né? Se nós tivermos condições de entender isso e praticar isso, nós seremos as pessoas mais felizes dessa terra, né? Que nós devemos fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Continuando, e logo, falando ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, repetindo, e logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais e dos escribas, dos anciões com ele, uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha dado um sinal, dizendo, aquele em que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele, dizendo, Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram as suas mãos e o prenderam. E um dos que estavam presentes, puxando da espada, feriu o sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse, saíste com espadas e porretes a prender-me, como um salteador. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-os, todos fugiram,
E um jovem o seguia, envolto em um lenço sobre o corpo nu, e lançaram-lhes as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então, a gente percebe aqui que Judas Iscariotes, ele não era tão mal assim, né? E a gente percebe que bonzinhos, aquele bonzinho entre aspas, também vai para o inferno. Porque na hora que antes de prender Jesus, ele veio ali ele vendeu, né, Jesus, entregou Jesus por 30 moedas de prata, se não me engano. E ele beijou, e olha o que ele disse para os sacerdotes. Ele disse assim: prendei-o e levai-o com segurança. Então o próprio Judas Iscariote, ele não tinha ideia do que estava para acontecer com Jesus Cristo. Ele não acreditava, porque senão ele não ia entregar Jesus, ele não acreditava que Jesus, ele era o próprio Filho de Deus enviado na Terra. Ele acreditava que Jesus era um homem justo, sabia que ele estava fazendo aquilo de forma errada, de entregar ele. Mas ele não queria assim que Jesus fosse crucificado, porque ele disse assim: olha, levai-o em segurança, né? Levai-o em segurança. Então, às vezes, como cristão, eu e você, temos uma atitude impensável, louca, como teve Judas Iscariote. Nós fazemos, todo pecado quando estamos pecando, nós estamos tendo uma atitude parecida com a de Judas. Por quê? Porque nós estamos colocando em risco, né, a nossa própria vida e a vida daqueles que estão perto de nós. Porque cada tipo de pecado tem uma consequência. Quando Judas Iscariotes beijou Jesus e entregou ele na mão dos sacerdotes, aconteceu uma das maiores catástrofes de toda a humanidade. Com certeza, provavelmente, Judas não tinha ideia. Talvez ele pensasse que ele levaria uma surra e depois fosse solto. Mas não. Ele contribuiu para uma das coisas mais terríveis. E depois, quando eles prenderam Jesus, começaram a bater e espancar, Judas percebeu que o negócio que ele tinha feito uma besteira terrível. E ele fez outra besteira terrível, que foi tirar a sua própria vida. Em vez de se arrepender e pedir perdão a Deus, eu creio que Deus iria perdoá-lo, né? Mas ele não teve nem condição de fazer isso, né? Então, olha o problemão que nós podemos causar na nossa vida quando nós tomamos uma postura de pecarmos. Porque o pecado, o diabo faz isso, ele nos ilude, ele nos encanta. Às vezes, quando estamos na presença do Senhor, e nós passamos a acreditar que estamos fazendo algo bom quando estamos pecando, né? Então Judas não tinha ideia do que ele estava fazendo. E quando a ficha caiu, ele foi se matar. E é o que muita gente faz. Quando tem noção do que fez de errado, em vez de se arrepender, pedir perdão para Deus, né, fica com aquela culpa, fica vivendo uma vida de derrota nessa terra pelos erros do passado, né? E, na verdade, tudo que Deus quer de nós é que nós nos arrependamos. Continuando, no 53. Agora, poucas pessoas têm... o maior erro de Judas não foi ter entregue Jesus à morte. O maior erro de Judas foi não ter tido coragem de se arrepender, né? Então, toda vez que nós pecarmos, nós precisamos nos arrepender, né? Isso é uma atitude nobre. Continuando. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciões escribas, e Pedro seguiu de longe. Até dentro do pátio do sumo sacerdote estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas o testemunho não era coerente. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer
Eu derribarei este templo construído por mão de homens, e em 3 dias edificá-lo-ei. Edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles eram coerentes. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondeis? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou, e o vereis, o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitais de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece. E todos os consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir o rosto, e dar punhadas, e dizer-lhe: Profetiza, e os sumos sacerdotes davam-lhe bofetadas. Né? Então o povo ali estava tão cego que eles não tinham nem capacidade, não tinha como mesmo, porque ninguém tinha capacidade de estar levantando algo contra Jesus, né? Mas as coisas que eles falavam eram absurdas, né? Que não levava à condenação da morte dele. E eu creio que o próprio Jesus deu uma ajudinha ali para que eles tivessem alguma coisa que falar, né? Assim, alguma coisa que trouxe até uma certa raiva ao coração deles, quando Jesus disse, né? Eu sou, né? E vereis o Filho do Homem assentado à direita Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, quando ele falou que ele era ali o Filho de Deus, e eles veriam, né, ele assentado à direita Todo-Poderoso, eles acharam uma blasfêmia. E aí eles já estavam com raiva, e aí eles começaram o processo ali de crucificação. E a última parte aqui, Pedro nega a Jesus. Estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és galileu. E começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem de que falais. E o galo cantou a segunda vez, e Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Engrandecido seja o nosso Deus. Então nós vemos que Pedro, ele chorou, né, por ter negado ali 3 vezes a Jesus, conforme Jesus. Não tem como. Jesus, quando diz algo sobre a nossa vida, ele é cirúrgico. Ele sabe ali o que ele está dizendo. Não tem como contestar. Não tem como argumentar. É o que ele disse, é o que ele disse. Jesus tinha dito que Pedro ia negar 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como chegar até Deus a não ser por Jesus Cristo, se arrependendo dos pecados, por aquilo que ele fez por nós na cruz, né? Nós temos que nos arrepender, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele é o nosso Salvador. Né? Jesus, ele pagou um alto preço ali naquela cruz por mim e por você. Né? E ele espera que eu e você também reconheça tudo que Jesus quer de mim e de você. É o que ele queria de Pedro também, um reconhecimento. Né? E Pedro, ele não reconheceu ali, ele falou: jamais eu vou fazer isso. Né? Pedro era autossuficiente. Então Pedro precisou passar por dores, por amargura. E logo depois, quando ele foi cheio do Espírito Santo, aí sim, ele foi um homem
preparado, né? Um homem convertido. Nós estaremos orando agora, né? Nós temos um capítulo aí, um capítulo grande, foi até o versículo 72. Vamos orar, colocar nossa vida diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós estamos agradecendo ao Senhor por mais esse momento, por mais esse programa, Pai, que o Senhor nos concedeu. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem estendido as suas misericórdias. Sabemos que o Senhor, ó Pai, está fazendo uma obra maravilhosa através das nossas vidas. Meu Deus, vai abençoando cada lar, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Nós estamos clamando, Senhor, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, Pai. Meu Deus, salva, Pai, os teus filhos. Cura, liberta, meu Pai. Traz, ó Deus, um socorro. Meu Pai, traz um socorro, Pai, uma cura, uma libertação, Senhor. Meu Deus, vai passando com a tua cura, Pai, vai passando com o teu milagre. Ô Xaramanaga Sodelahas. Vai, ó Deus, curando essas famílias, Pai. Esses que estão sofrendo, ó Pai, que estão cheios de dores, de problemas. Vai curando, Senhor, vai libertando. Vai trazendo, Senhor, a vitória. Em nome do Senhor Jesus, seja curado, seja liberto de todo problema, na junta, nas articulações das dores. Dores em nome do Senhor Jesus. Sai deste corpo. Sai desta vida, todo problema de dor, toda maldição, toda obra do mal, todo sofrimento, que se desfaça, que caia por terra toda aflição no corpo, que toda aflição no corpo caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Pai, desses que estão sofrendo, ó Pai, que não estão conseguindo nem descansar, nem dormir, Pai. A dor é tanto, a agonia é tanto que não consegue dormir, Pai. Pai, que enfim esse homem consiga dormir, descansar, Pai. O sono do justo, ó Pai. Justifica esse homem, Pai. Quando ele se arrepende, ó Pai, dos pecados, justifica essa mulher, esse homem. Cantar, e que ele possa receber a cura, que ele possa receber o milagre, Pai, tão esperado dos céus, do Senhor, meu Pai, que é tão misericordioso, e que ele possa te seguir todos os dias das suas vidas na terra. Ô, Senhor, vai abençoando, Senhor, vai curando, vai libertando, vai transformando, Pai, vai aproximando os corações, vai quebrando, Senhor, as barreiras do diabo, de Satanás, ó Pai, que tanto impedem, Senhor, o teu povo de te conhecer, de encontrar a paz, o sossego para as suas almas. Ó Deus, glórias a Ti, meu Pai. Glórias ao Teu santo nome. Glórias a Ti, meu Pai. Aleluia, Senhor.